Bom dia a todos e a todas. É um prazer que a gente agora inicia o Fórum de Editores de Ciências Sociais no 40º Encontro Anual da Ampox. Esse fórum é destinado a discutir vários temas ligados à editoração científica, edição científica de livros e artigos e periódicos científicos na área de ciências sociais e na área de ciências humanas também, de forma ampliada. Meu nome é Gilberto Rockman, eu sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e diretor de publicações da Ampox. Nesse primeiro dia do fórum, eu tenho o prazer de tratar, junto com colegas e com os ouvintes e assistentes, o tema do lugar do livro acadêmico nas ciências sociais e nas humanidades. Creio que é a primeira vez que a gente discute o livro, o livro em ciências sociais, no Fórum de Editores da Ampox, se não estou enganado. Mas, independente disso, esse é um tema importante, e eu convidei colegas que eu prezo muito, que têm trabalhado não só na editoria de livros, são autores de livros e fazem parte também da grande rede a ser construída também sobre a divulgação do livro no Brasil. Pela ordem, eu vou apresentar o Gésio Gutierre, que é doutor em filosofia pela Unicamp e é o diretor-presidente da Fundação Editora da Unesp, além de professor da Faculdade de Ciências e Filosofia da Unesp. O Gésio tem uma longuíssima experiência como editor de livros, há mais de 2 décadas, e é fundamental, a editora da Unesp, enfim, na ecologia dos livros acadêmicos e científicos no Brasil. Uma segunda convidada, que também, enfim, fico muito feliz de ter aceito, a Luan Klepa, que é doutora em Linguística pela Unicamp, professora adjunta da Universidade Federal de Rondônia, no Departamento de Línguas Vernáculas. Foi editora da Edufro, a editora da Universidade Federal de Rondônia, entre 2017 e 2022. Eu tive o prazer de conviver com Luan no Conselho Consultivo de Cielo Livros. E Schneider Carpegiani, que é doutor em Teoria Literária pela UFPE, editor do Suplemento Literário Pernambuco, da Companhia Editora de Pernambuco, a CEP, que mantém uma parceria com a Ampox importante, e também da Cesária Editora. É curador da Bienal do Livro de Pernambuco, da Semana do Livro de Pernambuco e da Feira do Livro do Vale do São Francisco. A escolha, além pela competência também de cada um de vocês, do esforço, eu também pensar a editoria de livros e a reflexão sobre livro em 3 regiões diferentes também. Quer dizer, estamos pensando a experiência na Amazônia, a experiência em São Paulo, a experiência também em Pernambuco, Nordeste, mas, enfim, eu acho que são também cenários de inclusão e produção do livro e reflexão sobre o livro que também eu gostaria de chamar a atenção nesse esforço da Ampox também vamos dizer, de nacionalizar no sentido mais forte da palavra, Quer dizer, o que se faz em termos da produção em livros no campo das ciências sociais e das humanidades. Eu também queria só rapidamente falar por que também me motiva essa discussão, além do meu lugar de editor científico também, da editora Fiocruz e agora na diretoria da Ampox, é que, apesar de... Quer dizer, há uma valorização muito forte da questão da produção acadêmica no formato de artigos, e o foco nos periódicos científicos, o que é absolutamente normal, as ciências sociais e as humanidades seguem essa tendência da valorização, que a produção acadêmica ela saia no seu formato de artigos, no seu processo da sua divulgação e da sua legitimação enquanto forma de conhecimento, ao mesmo tempo que
você tem um dado super interessante sobre citação já nos periódicos científicos em relação a livros e capítulos de livros, né? Fazendo uma análise preliminar junto com colegas do Cielo Livros, né? A Amanda Ramalho e o Rogério, a gente detecta, né, que nas revistas de ciências sociais, né, os artigos publicados nas revistas de ciências sociais publicaram em média nos últimos 10 anos artigos que citam, né, vamos dizer, 54% das suas citações são em livros e capítulos de livro, né? Então, esse é um dado importante. No campo da história, né, essa média vai a 62%, que mostra, né, que o lugar do livro nas humanidades, nas ciências sociais, ele continua sendo um lugar importante, referencial, né? Tanto que, né, eles ocupam, no mínimo, a metade, a 60% das citações que são feitas pelos artigos nos periódicos científicos. Isso é um dado interessante, talvez contraintuitivo, né, dado a, vamos dizer, a hipervalorização do artigo científico, né, mas que esses mesmos artigos científicos, nos nossos campos, continuam, né, tendo como referência principal nas suas citações capítulos e livros. Isso pode chegar, claro, a uma média de 54%, mas em alguns casos, dependendo da sub-área das ciências sociais, isso chega a 60%. Então, é só um elemento provocativo, né, para a gente pensar de novo, né, o lugar do livro, né, como, não só como artefato cultural, mas como importante forma de produção científica nas nossas áreas. Então, eu vou chamar agora o Gésio, né, a quem eu agradeço para a sua intervenção. Muito obrigado, Gilberto. Muito obrigado pelo convite. Eu saúdo todos os demais componentes da mesa, todos aqueles que nos assistem. Eu acho que o primeiro ponto a salientar é parabenizar mesmo a iniciativa da gente discutir um pouco a questão dos livros, né? A questão dos livros acadêmicos, em particular, a questão dos livros acadêmicos voltada para essas áreas específicas, ciências sociais e humanidades. Eu acho que hoje, por diversas razões que talvez a gente possa discutir na sequência, o papel do livro nessas áreas é obviamente diferenciado. Obviamente diferenciado, e é muito interessante quando você cita aqueles dados coligidos junto ao Cielo, de 54% dos livros e capítulos de livros fazerem parte da bibliografia básica de pesquisadores dessas áreas. É interessante, particularmente, porque isso se reflete em outros tantos dados de outros tantos países. Na Europa, por exemplo, uma pesquisadora muito interessante, Lea Jiménez Toledo, ela fez uma comunicação, aí, se não me engano, em 2018, 2019, em Porto Alegre, uma reunião da ABEU, Associação Brasileira de Editores Universitários, em que ela expunha a situação da Espanha, e a situação da Espanha como uma situação icônica, né? Aquilo que realmente estava acontecendo, o que normalmente acontece na Europa. Ela reiterou esses dados em artigo mais recente, artigo de 2021, se não me engano, em que ela identifica exatamente os 54% que você acabou de mencionar. 54% na área de citações, na área de ciências sociais e humanidades, são referentes a livros. E é interessante que a gente cite esse número, mas que também lembre de outro aspecto, um aspecto que é fundamental, é ver justamente o contraste, né, desses dados relativamente a outras áreas. Então, ao mesmo tempo em que nós temos na Europa 54% de citações oriundas de livros e capítulos de livros,
Na área de biologia e medicina, por exemplo, né, nós temos 4%. Então, esse é um ponto de saída muito importante, inclusive eu falo isso como editor universitário, porque muitas vezes acontece da comunidade cair malhando na nossa alma, porque nós não somos suficientemente horizontais. Nós não somos horizontais refletindo justamente uma realidade que está presa a cada uma dessas disciplinas, que tem características, inclusive do ponto de vista epistemológico, mas não vamos entrar nisso, né, do ponto de vista epistemológico, que exigem um determinado tipo de profundidade, de organicidade que demanda livros. Eu sou completamente fissurado num determinado autor, por exemplo, Steven Runciman, na área de história, que escreve, tem alguns livros maravilhosos a respeito, por exemplo, da queda de Constantinopla, a outro da história do Império Otomano. Como é que você vai falar a respeito disso em artigo? Como é que você vai discutir, externar, estruturar uma história do Império Otomano em um artigo e não em um livro? Algumas questões que são questões fundamentais, estruturais das humanidades, das ciências sociais, elas não comportam a fragmentação característica de artigos. E isso é um ponto que faz com que essas disciplinas exijam a publicação de livros. E as editoras universitárias, editoras acadêmicas em geral, refletem esse fato. E esses números, me parece, são muito elucidativos. 54% Europa, Brasil, 54% de livros e capítulos compondo a bibliografia típica de pesquisadores dessas áreas, ao passo que em outras áreas a gente tem 4%. É realmente residual nesses outros casos, né? Bem, então, na verdade, eu fiz aqui uma moldura que não é exatamente a minha fala, mas é uma moldura que justifica, inclusive, essa mesa, né? Justifica, inclusive, essa live. O fato de que existe, sim, uma especificidade do papel dos livros dentro de ciências sociais e humanidades. Bem, agora, para falar sobre publicação acadêmica em ciências sociais e humanidades, me parece equivalente a falar sobre a publicação acadêmica como um todo, né? Com todo o colorido rol de elementos que a atual revolução editorial, porque estamos numa revolução editorial, nos propicia. Mas, e por causa disso, qualquer abordagem, vamos chamar assim, holista dessa multiplicidade, ela seria empobrecedora. Em função disso, eu acho que, me corrija, Gilberto, me parece que eu tenho 15 minutos, né? Então, você me xinga, me chuta daqui a 10 minutinhos. Então, para evitar que eu seja chutado pelo Gilberto, eu vou me circunscrever a 3 itens. Primeiro, que tem muito a ver com a discussão da produção de livros na área de ciências sociais e humanidades. Em primeiro lugar, a questão da integração das agências de fomento e procedimentos de seleção associados aos livros de ciências sociais e humanidades. Segundo, a questão da bibliodiversidade. E, em terceiro, de uma maneira bastante genérica e nem por isso menos ambiciosa, o futuro. O futuro editorial. Em relação especificamente à questão das agências de fomento, eu sinceramente não posso discutir, hoje em dia, especialmente, discutir a edição acadêmica, particularmente a edição acadêmica nessas áreas que a gente está privilegiando hoje, sem considerar a necessidade de reconhecimento da importância do livro, né? E a consequente necessidade de se estabelecer procedimentos de seleção adequados, que incorporem aspectos, muitas vezes, descurados
nesse processo. É interessante que, e eu acredito que seja esse um dos elementos que estão por trás dessa live de hoje, as agências de fomento, em geral, e eu não me refiro apenas ao Brasil, elas estão privilegiando artigos. Isso é um privilégio que, justamente aqueles dados que foram mencionados logo de saída, eles simplesmente depauperam, por uma razão simples. Você está privilegiando, obviamente, quando você privilegia artigo, você está privilegiando uma área. Então, é muito relevante que, no momento em que as agências de fomento tenham a intenção, como política acadêmica, como política científica, de privilegiar todo o rol de publicações acadêmicas, ou todo o rol de pesquisa, de investigação acadêmica, ela deva privilegiar o livro também. Caso contrário, você estará mantendo tensa a balança das diversas disciplinas componentes das atividades acadêmicas como um todo, né? Então, aquilo que é relevante para ciências duras, agora mesmo mencionei, 4%, eu tive que ouvir uma vez, e ainda bem que eu não estava armado, de um determinado reitor que a publicação acadêmica para mim, a publicação de livros, é irrelevante para a minha área. E isso, no caso dele, eu posso... É irrelevante porque, afinal de contas, a gente sabe que não necessariamente reitores são as pessoas mais iluminadas do universo. Estou falando isso porque estou perto da minha aposentadoria. Mas o que é importante é que, de fato, isso é uma visão de área. Uma visão de área que não deve ser abraçada por responsáveis pela política acadêmica ou científica, né? Justamente porque isso é paroquial. E, na medida em que as agências de fomento compreendam, entendam a importância, a relevância de determinada área, ela também precisa aperfeiçoar seus processos de seleção. Seus processos de seleção para averiguar, afinal de contas, quais aquelas editoras, livros, campos que merecem algum tipo de incentivo e merecem algum tipo de apoio. Eu vejo, nos últimos tempos, uma tendência, ao invés de ser fortalecido, de ser enfraquecido. E é uma questão que recai sobre toda a comunidade científica e também sobre toda a comunidade associada à política acadêmica, que nós façamos, inclusive toda a comunidade editorial e bibliográfica também, que nós façamos todo o esforço possível para que isso seja entendido pelas agências de fomento e que essas agências aperfeiçoem critérios que sejam justos para aquilatar o valor relativo daquilo que tem sido publicado. O que nós vemos, por exemplo, é que fatores, o fator de impacto, por exemplo, normalmente extraordinariamente importante tanto para livros quanto para periódicos. Mas, em alguns casos, e especificamente nas áreas sobre as quais a gente está falando hoje, outros tantos critérios talvez não sejam tão mencionados e tão frequentes quanto talvez eles precisassem ser. Um deles, por exemplo, é aquilo que aquela publicação específica tem de impacto regional. De impacto regional e relevância social para uma determinada comunidade. Essas questões que normalmente não são levadas em conta, até por critérios internacionais, elas devem ser consideradas no aperfeiçoamento desses critérios, particularmente para livros em ciências sociais e humanidades. Enfim, esse
esse ponto me parece bastante importante e está concatenado com o segundo de biodiversidade. Na hora em que você estabelece como valor fundamental o índice de impacto, quem vai ganhar sempre, invariavelmente, são as grandes editoras internacionais que têm, obviamente, todo o suporte, toda a estruturação técnica, toda a estruturação de mídia para controlar aqueles manuais e aquelas publicações que são universalmente impactantes. Isso faz com que você também, paralelamente, ao privilegiar de uma maneira monocrática, né, esse critério, você acarrete a eliminação daquilo que me parece fundamental dentro da publicação acadêmica em geral, bibliodiversidade. A multiplicidade de editoras é saudável, é saudável. Cada uma delas tem, muitas vezes heroicamente, tem objetivos perfeitamente legítimos e que devem ser, muitas vezes, perseguidos enquanto tal. O que acontece na hora de você não reconhecer isso, na hora de você não dar o devido relevo para a biodiversidade, para a preservação desses esforços, muitas vezes os esforços locais, é que simplesmente esses participantes desaparecerão. Desaparecerão, fazendo com que a homogeneidade do setor se instaure, e homogeneidade, neste caso, é extremamente deletéria, extremamente negativa e impede justamente aquilo que, até do ponto de vista teórico, doutrinário, me parece essencial para a ciência. A multiplicidade do diálogo. A multiplicidade do diálogo em todas as áreas, de todas as formas. A multiplicidade da possibilidade de crítica, que me parece fundamental, o elemento fundamental que acompanha todo o esforço editorial. Né? Quando você elimina vozes dentro desse diálogo, você está eliminando também elementos de sustentação da vida acadêmica e científica daquele setor. Então, esse é outro ponto que me parece, que eu gostaria de salientar aqui dentro da área de ciências sociais. Quer dizer, em primeiro lugar, o papel das agências de fomento, o aperfeiçoamento dos processos de avaliação e também, por sua vez, a preservação da biodiversidade saudável que caracteriza esse campo. Finalmente, eu gostaria de salientar o último dos pontos, talvez o mais ambicioso e talvez aquele que seja mais impressionista daqueles que eu mencionei, que é o futuro. O futuro, e por que eu mencionei o futuro como item? Né? Porque, ao contrário do que acontece em outros campos, e talvez em paralelo com aquilo que está acontecendo atualmente no Brasil, a gente está em um turning point. Né? A gente está passando por uma revolução. Eu invariavelmente cito, nesse contexto, uma metáfora que o Kurt Vonnegut usa na hora de descrever o céu. O céu, segundo Kurt Vonnegut, parece um gramado verde infinito. O céu é muito chato, em certo sentido, né? Porque ele é monotônico, ele é constante, ele é universal. O inferno, por outro lado, não. O inferno é extremamente interessante. Então, o que nós estamos passando agora é uma época extremamente interessante, mas bem mais próxima do infernal do que do celeste. E, em função disso, nós temos que reagir a esse momento e temos que reagir à altura. O que eu caracterizo como o nosso cenário de preocupação e nosso cenário de ação
nos próximos anos. Obviamente. Já, 2 minutos. Perfeito, está acabando agora. Em primeiro lugar, a digitalização dos conteúdos não fragmentará o livro, lançando questões muito tópicas, tá? Com as quais eu pelo menos, velho editor, carcomido, dinossáurico e tudo mais, como é que nós precisamos lidar com essas questões? A digitalização é um fato. Nós já até ultrapassamos as primeiras etapas dessa evolução. Agora, o que fazer depois disso? Segundo, quais os desafios que o self-publishing imporá aos editores acadêmicos? Isso é um fato cada vez mais presente e um fato que atinge o coração daquilo que, me parece, é definidor da publicação acadêmica, avaliação por pares. Você está publicando individualmente e passando por cima daquilo que é característico do nosso métier. Há um tempo atrás, o editor da Cambridge University Press me disse que todo mundo se preocupa com o livro digital, mas o grande problema não é livro digital, o grande problema é self-publishing, que aí destrói mesmo todo o nosso barraco. Terceiro, qual o relevo que o free access, o acesso livre, terá no futuro da edição acadêmica? Se tem, como me parece que tem, o relevo que ele tem, o que nós precisamos fazer é realmente ter um projeto amplo, um projeto no qual todas as agências de fomento, todas os agentes, os players do livro no Brasil, particularmente na área acadêmica, possam botar sua colher e falar realmente aquilo que pode ser feito nessa área. Nós vemos a Europa nadando em dinheiro no fomento à publicação acadêmica. Algumas universidades, algumas editoras universitárias, simplesmente não têm em seu catálogo obras vendáveis à venda. Elas disponibilizam isso. E esse é um fomento à publicação acadêmica, discussão acadêmica, edição acadêmica como um todo. Nós conseguiríamos competir com esse meio ambiente? Nós teríamos políticas de Estado que viabilizariam a publicação em free access de uma maneira extensiva, forte? Bem, antes que o Gilberto me mate, de maneira geral, os editores devem preservar seu papel essencial de gerenciadores de conteúdo e aperfeiçoar seus mecanismos de conexão entre o público leitor e o livro, e isso vai permanecer. Não é? Agora, que esses desafios existem e que nós precisamos nos municiar para dar conta deles, isso eu também não tenho nenhuma dúvida. Desculpe, Gilberto, se eu me alonguei um pouco. Não. Os 2 minutos a mais serão concedidos aos próximos. Equânime, mas ótimo, Gésio. Eu acho que você levantou questões importantes, eu acho que nos afligem, né? Até em termos de pensar o futuro. Inclusive, a gente está falando aqui de editoras, editoras, vamos dizer, públicas, inclusive. A gente sequer está pensando, vamos dizer, no mundo privado, né, da editoria científica, né? Então, a gente tem vários, porque a editoria universitária, a editora acadêmica, tem também o seu nicho privado, né? Então, você tem alguns desafios que são super importantes. Eu acho que você levantou. Eu acho que a gente vai voltar a discutir, seja nas falas, mas no retorno no final dessas apresentações. Então, eu vou chamar a Luan para, enfim, para sua intervenção, agradecendo, né, a disponibilidade de participar e falando em bibliodiversidade, né, que o Gésio falou. Eu acho que a Luan é uma das, enfim, que tem uma experiência exatamente também nesse campo importante. Obrigado. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu fui editora da Edufro por 5 anos
e eu era uma eu-editora. Então, ao contrário de editores que têm essa experiência e tão longa, né, eu tive que aprender a ser editora e eu tive que fazer tudo sozinha. Então, durante 5 anos era tudo eu que resolvia, né? Então, mas eu queria voltar a uma questão que está pressuposta, está óbvia, mas eu acho que vale a pena a gente entrar nessa questão. O livro acadêmico tem a ver com a universidade. O livro acadêmico nasce na universidade e a universidade nasce na Idade Média. E a grande inovação que a universidade trouxe para o livro é o tamanho do livro. Porque os livros eclesiásticos que rodavam na época eram livros enormes e era difícil você manusear esses livros e, enfim, fazer eles circularem. Então, a função do livreiro começa a aparecer, o tamanho do livro fica mais manuseável, né? E o livro circula mais a partir das universidades, para atender às demandas de professores e de alunos, né, que estão na universidade. A primeira editora universitária que surgiu, não sou eu falando, é a Leila Bufren falando, né? A primeira editora é de 1534, que é Cambridge. Aqui no Brasil, as primeiras editoras universitárias vão nascer em 1961, a UNB, 1962, a editora da USP. Então, olha a discrepância aí, né? E depois, por causa do tempo da ditadura, entre 63 e 70, nenhuma editora universitária abriu. Então, as editoras comerciais é que tiveram que suprir essa lacuna do livro acadêmico e começaram a organizar coleções e séries de livros didáticos. E eu acho que a Martins Fontes é um bom exemplo disso, né? Então, você tem editoras que não são universitárias, mas que fazem livros acadêmicos, né? E aí, depois, nos anos 80, no final dos anos 80, 87, surge a ABEL e essa necessidade dos próprios editores universitários de criarem uma política um pouco mais unificada, uma política editorial, né? O que a gente publica? Nomes famosos ou currículos famosos ou livros bons? Como é que a gente avalia livros bons? Então, como é que funciona isso, né? Então, a ABEL é a Associação Brasileira de Editoras Universitárias. Nem todas as universidades são públicas, há um certo percentual de universidades particulares, mas também de institutos e outras coisas, né? Ela foi fundada em 87, pelo que eu entendi aqui, né? Então, é relativamente recente toda a história do livro acadêmico nas universidades brasileiras. Bom, e as universidades brasileiras, elas atendem a ensino, pesquisa e extensão. Os livros de ensino são livros texto, e aí a gente ainda faz quando eu era do comitê consultivo da Cielo, a gente dizia, livro didático não, livro que tem exercícios tal, não entra na Cielo, a Cielo publica livros científicos, mas o livro didático, o que é o livro didático, né? É aquele que é usado no curso de inglês, por exemplo, que é mais para escrever, né? Enfim, é quase o script do professor, ou o livro didático, de fato, oferece uma reflexão para os alunos e tal, né? Está mais para o livro texto. Então, o que é o livro didático, né? É uma coisa que a universidade precisa. A minha área de linguística se viu nessa posição de o que é linguística? Então, vamos publicar livros de linguística, introdução à linguística e assim adiante, né? Isso na década de 90 teve um grande boom. E aí, de novo, as editoras que publicam linguística não são necessariamente editoras universitárias. Parábola, Contexto, que mais que a gente tem? Vozes, Mercado de Letras e Pontes. São editoras que não são universitárias, são editoras comerciais, mas de nicho, que escolheram nichos, né, específicos e publicam, enfim, uma área em específico, né, mais do que as outras áreas. Enfim, as universidades atendem pesquisa, e aí grande parte dos pesquisadores
é compelida a publicar artigos e não a sua pesquisa em livros, né? Recentemente eu participei da banca julgadora do Prêmio Abel, né? E a gente falou, não, teses, vamos publicar, vamos dar o prêmio a livros que de fato sejam uma pesquisa independente dos autores, né? Então, a autoria é muito valorizada, a pesquisa é valorizada, e a extensão, como é que fica, né? Aí eu me pergunto, né? A extensão, já que é para a sociedade, me parece ser um livro que exige, quer dizer, a extensão exige um livro que seja em coautoria, um livro que seja uma coletânea, porque justamente não é de uma pessoa fazendo extensão, né? É para ser o diálogo, né, entre a universidade e a sociedade. Bom, como eu sou linguista e virei editora, eu precisei estudar o que é isso, né? Ser uma editora e tentar entender através de outros editores, e aí existem biografias de editores que me ajudaram a entender. Então, Kurt Wolff, por exemplo, é um editor alemão. Esse livro, especialmente, ele fala mais da relação com os autores. Então, ele fala do Kafka, ele fala do Karl Kraus, e aí eu fico entendendo, ok, um editor é uma pessoa que acompanha tanto o autor como o texto, e tem muitas histórias de, ele publicou, depois de publicar comigo, ele foi para a Fischer e não publicou mais comigo. Então, tem essas coisas, né, que são de duas pessoas, autor e editor. Mas a editoria acadêmica não é exatamente isso, né? Aí eu li também o Max Perkins, que é conhecido como editor de gênios. Então, o Fitzgerald, por exemplo, ele publicou, e para o Fitzgerald a questão sempre foi conseguir adiantamentos, dinheiros e tal. Publicou Hemingway, Tom Wolfe, e aí as questões são outras, né? Tom Wolfe, por exemplo, era um cara que não conseguia fechar, ele só aumentava o texto e tinha um certo número de páginas que não podia ser excedido, senão não dava nem para abrir mais o livro. Então, os dois, o editor e o autor, fizeram um retiro, foram para um lugar para tentar fechar esse texto. Então, enquanto o editor passava tesouro, o outro tentava fazer as emendas entre um capítulo e o outro, e óbvio que ia aumentando. Aí, de novo, eu percebo, o editor é a pessoa que interfere no texto, é a pessoa que conversa com o autor, é a pessoa que faz meio que um copy desk, né, do texto. Mas isso não é o editor universitário. Aí eu li o Calasso, na verdade o livro está ao contrário, A Marca do Editor, Roberto Calasso. E o Calasso fala da sua experiência enquanto editor, e ele fala do livro único, então ele publica livros únicos, e ele entende que a marca do editor é fazer com que cada livro seja um elo numa corrente. Então isso caracterizaria a própria editora. Então, tem a ver com o gosto do editor, com o que o editor resolve publicar e aquilo que ele resolve não publicar. Mas esses 3 livros que eu aqui mostrei são editores culturais, são pessoas, agentes que não estão exatamente ligadas no livro acadêmico. E o que significa, então, o livro acadêmico? Se nós, editores acadêmicos, universitários, representamos a universidade, através do nosso trabalho, então nós lidamos com o livro e com o autor em termos acadêmicos, ou seja, aquilo que a ciência exige de nós. Ciência é diálogo. Então, eu preciso... E eu não sou da área, eu sou da minha área, eu não consigo responder por todas as áreas que chegam através de manuscritos. Então, eu preciso colocar esse livro em diálogo com pessoas que entendam desse livro. Então, eu preciso dos pareceristas, né? Então, a avaliação. E aí, o editor não é mais a pessoa que senta junto, não é mais a pessoa que lê tudo, não é mais a pessoa que interfere no texto. O editor passa a ser, então, um mediador
um facilitador do processo de avaliação do livro. O editor escolhe quem serão os pareceristas, e os pareceristas é que vão avaliar o mérito do livro, e depois ainda o conselho editorial, que é bem maior do que o editor, e tem mais poder do que o editor, vai decidir se o livro vai ser publicado ou não, né? Então, muda um pouco a figura desses editores culturais para o editor acadêmico. O editor acadêmico está muito mais arraigado nas práticas científicas do que na questão do que é do momento ou o que precisa ser feito. Mas temos o exemplo da Suhrkamp, a editora alemã, por exemplo, que em momentos em que o mundo estava se nazificando, tomou uma decisão de publicar livros políticos. Então, o que, de novo, para o futuro, né? É como que a gente, nós, editores acadêmicos, eu não sou mais, mas, enfim, como os editores acadêmicos vão lidar com essa questão de também formar um público, né? Porque a gente tem editoras de nicho, editoras pequenas, que investem nisso, né? Que resolvem, o mundo está virando fascista, então precisamos publicar livros que façam frente a isso, né? Como é que as editoras universitárias vão lidar com isso, né? E a extensão, como que a gente, dentro da editora universitária, valoriza a extensão, que dentro da universidade não é já muito valorizada. Eu estou falando aqui do meu ponto de vista, né? Enfim, eu não olhei bem o tempo, mas eu acho que está acabando. O lema da minha editora, que era, não é mais, né? Já passei o bastão adiante. O lema da Edufro era pensar por escrito. Eu acho que o lugar do livro acadêmico continua sendo o mesmo lugar daquela época medieval, porque, afinal de contas, nós, especialmente das áreas humanas e sociais, nos acostumamos a pensar por escrito. Nossos textos são mais argumentativos, a gente tem essa prática, né? A escrita não representa a fala, absolutamente. O que a gente escreve não é uma transcrição de uma oralidade. Então, a gente, de fato, a escrita nos dá a possibilidade de formular o pensamento, né? E é por isso que os livros continuam aí, é por isso que os livros continuam sendo importantes. O que eu mostrei para vocês aqui são livros, então a gente se arma de livros, na verdade, temos aqui atrás livros, né? Porque esse é o nosso modo de existir. Enfim, eu acho que era isso que eu tinha para contribuir. Obrigado, Lu. Eu também, além de convidar os que estão assistindo e assistirão mais à frente, né, visitar os catálogos da Unesp, da editora Unesp, os catálogos da Edufro, né, e o Caderno de Pernambuco, que a gente vai, o suplemento literário que a gente vai ouvir agora, né, que são, inclusive, formas de entendimento, né, de localização super interessantes para a gente fazer essa discussão. Eu acho que a Luane retoma algumas questões do Gésio em relação às formas de produção, que eu acho que é um tema importante, né? Eu acho que levanta o tema também da avaliação, né? Quer dizer, do papel do editor, mas hoje cada vez mais uma avaliação. Vou colocar aqui, os editores estão sendo empurrados para o modelo dos periódicos, de certa maneira, né? Quer dizer, os pareceres desse tipo de avaliação, o que é importante, mas tem outros elementos na decisão editoriais, né? Eu acho que a gente está falando também de editoras públicas, né? Enfim, porque ligadas à universidade, acho que a Luane chamou muito a atenção, né? Algumas, grande parte delas, eu faço de uma que não é uma instituição de pesquisa, mas segue a mesma lógica. Então, quer dizer, que são modelos diferentes que também dependem de mais ou menos autonomia, de recursos, que cada uma vai sofrer, né? Dependendo, enfim, da maior ou menor volatilidade
enfim, na própria política universitária. E sem mais delongas, eu passo para o Schneider, mais uma vez agradecendo. É a segunda participação dele. Ano passado a gente fez uma mesa sobre divulgação e comunicação científica, né? E agora, enfim, ele retornando, fico muito satisfeito com a presença do Schneider aqui na mesa. Obrigado. Olá, obrigado, Gilberto, obrigado, Lu, obrigado, Jéssica, obrigado, Anpocos, pelo convite. De certa forma, hoje, eu vou, na verdade, atualizar um pouco também os temas que eu conversei ano passado. E desculpa se no meio das falas eu estou no meio da redação aqui, às vezes eu estou correndo de um lado para o outro, uma pessoa chama, mas está dando para resolver isso. Em primeiro lugar, eu queria fazer dois apartes interessantes em relação à fala de Jéssica da Lu. A primeira sobre Jéssica, sobre essa preocupação muito grande que eu tenho e que é uma preocupação para quem trabalha com órgãos públicos, que é justamente isso, esse perigo da autopublicação, sobretudo em termos de livros acadêmicos. O quanto é preocupante para a gente, e o quanto a gente sabe a dificuldade que é a gente conseguir levar um livro para o público e a importância que esse livro acadêmico ele tenha um parecer a maior qualidade para o público. E quando a gente também tem que ter cuidado nesse momento neoliberal que a gente está vivendo, tão perigoso, da gente não transformar o saber acadêmico num simples instrumento de mercado. Isso é uma preocupação muito forte que a gente tem. Em relação à fala da Lu, eu fiquei pensando muito sobre esse. Eu acho que a minha fala ela vai ser medida um pouco a partir dessa perspectiva que ela colocou, né? Como escrever livros e fazer produções nesse tempo de ascensão do fascismo. Eu trabalho numa empresa que é uma empresa pública de economia mista, que é a Companhia Editora de Pernambuco, que é a imprensa oficial do Estado. E a gente, e claro, pelo fato da gente trabalhar numa instituição em que sempre há uma troca, né, de com justamente isso, como lidar com a importância e o quanto é importante esse trabalho por ser um ambiente democrático nesse momento tão forte que a gente está vivendo agora de ascensão do fascismo, né? A gente tem dois trabalhos. Eu sou editor do Suplemento Pernambuco, que é um jornal literário que ele é totalmente subsidiado pelo Estado, apesar dele ser vendido em várias regiões do Brasil, apesar de ter assinatura, tudo por um valor bastante baixo, R$10, uma edição de até R$8, ele é todo subsidiado pelo Estado e a gente faz esse jornal da forma mais democrática possível. E a gente faz esse jornal pensando no quanto, e isso é uma preocupação, sobretudo nos últimos 5 anos, tem sido uma angústia que todo mundo na redação passa, isso. O nosso público é o público de professores e estudantes, e eu coloco pelo tipo de recepção que eu tenho, sobretudo de instituições públicas, e da área de letras e da área de humanas. E são justamente as regiões mais atacadas e que sofre maiores cortes nesses últimos anos. A gente sempre a partir de um gelo que pode se quebrar a qualquer momento. A gente, desde o ano passado, começamos um projeto junto com a Anpox de publicar no Suplemento Pernambuco a cada mês um texto de um pesquisador da Anpox. Esse ano, numa conversa com o presidente André Botelho, a gente resolveu mudar um pouco o foco dessas publicações. A gente resolveu em que todas as publicações da Anpox até o final de 2022, que estão saindo no Suplemento Pernambuco, elas sejam voltadas a discutir algum
tema urgente e emergente do Brasil de hoje, esse Brasil que está vivendo uma complicada desde a redemocratização. Até hoje eu vi um texto na Folha de São Paulo que usava um título pegando emprestado do livro do Inácio Lula Brandão, que o texto era "Não verás eleição nenhuma". Então, a gente está, nesse momento que a gente está até com medo de não ver eleição nenhuma, a gente está publicando desde o começo do ano textos de membros da Ampox discutindo questões, tanto a gente está falando sobre questões de raça, questão de cota, questões sobre a PEC das domésticas. Esse mês a gente está falando sobre a violência no Estado. Ou seja, é uma forma da gente levar o pensamento acadêmico a um público que não necessariamente é ligado a ele, mas eu acho que essa é muito a função de uma instituição pública, de subsidiar conhecimento e fazer com que ele chegue a um número maior de pessoas. Além disso, a gente tem um selo literário, que é o selo do Suplemento Pernambuco, que é um selo que faz parte da Companhia Editora de Pernambuco. Esse é um selo que foi criado em 2017, justamente um ano pós-golpe, e um ano, sobretudo, de ascensão muito forte do fascismo, e foi um selo em que a gente tem uma preocupação de publicar livros que são de ensaios e de crítica literária, que muitas vezes são os não queridinhos e os deixados de lado pelas grandes editoras. Então, a gente tá publicando cerca de 3 a 4 livros de ensaios literários por ano, pelo selo Suplemento Pernambuco, além da edição que a gente faz. E o mais recente deles é o Coros Contrários Massa, de Flora, unindo os últimos 30 anos de ensaio de Flora. E eu acho que esse projeto do selo Suplemento Pernambuco, ele tem uma coisa que só a democracia ela consegue nos oferecer. A possibilidade de fazer um selo literário que, de alguma forma, ele esteja lidando com o tempo presente e o difícil tempo presente que a gente está vivendo. Todas as escolhas dos textos que eu estou... dos livros que a gente tem publicado, de alguma forma, eu tenho procurado escolher livros que retratem esse momento que a gente está vivendo, que, de uma forma ou de outra, eles sejam um documento dessa época fascista que a gente está vivendo. Tanto que a gente começou em 2017 com Genealogia da Ferocidade, um longo ensaio de Silviano Santiago sobre Grande Sertão Veredas, mas que trabalhava Grande Sertão Veredas pensando não como como uma alegoria focada no Nordeste, mas como uma alegoria da selvageria que o Brasil tem vivido por conta da sua modernização tão precária. Esse livro mais recente do Suplemento Pernambuco, Coros Contrários Massa, de certa forma, é como eu gosto de falar com Flora, ele traz ele começa detectando uma espécie de velório do que foi o começo do processo de redemocratização no Brasil. O quanto a redemocratização no Brasil, nos anos 80, ela foi marcada por pompas fúnebres, para começar, pelo fato da gente não ter conseguido essa redemocratização, e o quanto isso
foi uma fagulha, talvez, para a gente não ter a percepção da importância da democracia e do quanto ela não é uma coisa dada, mas é uma coisa que tem sendo lutada o tempo todo. E é um livro que termina com um texto chamado Coros contra Coros, que faz uma denúncia sobre o quanto o parasitismo ele é um símbolo para a gente pensar o momento em que estamos vivendo no Brasil. Então, eu acho que o papel, e a gente está discutindo na Unbox, que é uma reunião, que é um evento que está ocorrendo num momento tão significativo para o Brasil, nesse meado estranho de outubro que a gente está vivendo, e a gente está aqui discutindo sobre, não apenas sobre o livro acadêmico, mas também sobre o livro acadêmico, mas também sobre o livro. É importante para a gente, a democracia, para a gente ter um processo de produção que seja potente frente a todas essas adversidades que estamos vivendo. E o quanto o papel das instituições públicas de subsidiar a produção cultural, ela é fundamental para a democracia do Brasil. A gente sente, às vezes, muitas vezes a gente sente que está brigando contra moinhos de vento o tempo todo. Por isso, esses eventos são muito bons, porque a gente se sente menos sozinho quando a gente escuta a frase do Jéssica, quando a gente escuta o depoimento da Lu. Assim, essa percepção de que estamos meio que, apesar de não necessariamente apesar de estarmos distantes em regiões diferentes do Brasil, e talvez eu esteja no papel talvez um pouco mais distante do que vocês estão atuando atualmente, mas o quanto nós temos questões em comum e quanto nós estamos meio que na mesma batalha. E essa é a minha primeira intervenção do dia. Obrigado, Schneider. Eu acho que você traz questões também que são inescapáveis, né? Hoje é dia 13, né? Há 17 dias do segundo turno, enfim, dessas eleições. Quer dizer, enfim, a urgência de tudo que a gente está, a emergência de tudo que a gente está vivendo. E é interessante que, ao mesmo tempo, quer dizer, lidando com editoras, né, estruturadas, que tem que pensar, né, o longo prazo, quer dizer, o Jéssica coloca o futuro, e faz todo sentido, né, a gente tem que pensar sempre, né, o amanhã, né, e o que a gente vai trabalhar. Ao mesmo tempo, a gente tem um lugar, né, importante em termos da divulgação e da difusão, enfim, de ideias, enfim, no mínimo democráticas, mais libertárias ou liberais no sentido clássico que a gente possa ver da experiência humana, que é o que o próprio Schneider está levantando. Quer dizer, e isso aconteceu com, vamos dizer, a história da editoria. Alguém colocou aqui a história, vamos dizer, do acervo do Jorge Zahar, que eu sei que tem gente fazendo trabalhos, o acervo do Jorge Zahar está no CPDOC, no arquivo, né, que foi um editor que teve um papel, né, uma editora privada tem um papel fundamental na construção, enfim, das ciências sociais e da democracia no Brasil, né? Enfim, publicou quando, enfim, ninguém podia publicar, quando as próprias editoras, enfim, editoras, eu tenho alunos trabalhando com as editoras comunistas dos anos 50, já não poderiam mais publicar também, né? Editorial Vitória, enfim, nessa tradição. Então, o Zahar traz, né? Quer dizer, um catálogo, enfim, enfim, eu sou cientista social porque eu garimpei nos sebos do Rio e São Paulo, né, as edições, enfim,
dos clássicos, né, que ele publicou. Então, acho que é muito importante. Eu acho que vocês trazem questões importantes. Alguém tinha perguntado no início, os dados que eu levantei, né, eu acho que foi a Paula, que está nos assistindo aqui, são levantamentos iniciais, com a perspectiva exatamente de fazer comparações, né, de citações de livros em periódicos científicos, né, e ver essa tendência. O próprio Gesso já levantou, deu parece que não é muito diferente, né, enfim, em ambientes outros que não brasileiro, o que não seria uma surpresa, mas a gente quer levantar isso mais e comparar com outras áreas, né? Por exemplo, a gente faz uma comparação com em ciências sociais e história, né? A história até pelo ponto que o Gésio mesmo levantou, né? E a Lu também, certamente, você precisa para fazer seu ponto, né? Muitas vezes, né? Não necessariamente, né? Muito mais volumes do que cabem, né? Nas 10.000 palavras, 8.000 de um artigo, né? Então, acho que tem uma importância, mas a gente comparando com a saúde coletiva, né? Com saúde pública e saúde coletiva, que é interessante, que ela, na face que ela se aproxima das ciências sociais, e se aproxima muito, né, na saúde coletiva, ela tem um padrão mais próximo de citação. Quando ela vai mais para o mundo, vamos dizer, das exatas, na epidemiologia, ela vai mais próxima do padrão, enfim, das ciências exatas, né? Então, esse é um trabalho que a gente começou a fazer com a Amanda Ramalho e o Rogério Magnani, no Cielo, e a gente espera poder publicar para poder pensar, né, quer dizer, como instrumento de reflexão sobre o lugar do livro. Eu acho que tem questões importantes que foram colocadas, né, por vocês, e eu acho que um primeiro ponto que eu acho que eu queria ouvir de vocês é a questão, por exemplo, da avaliação, né? Quer dizer, como é que a gente lida com exigências, com tantas diferenças, né? Seja para um texto, né, que vai comunicar num suplemento literário, né, como o Pernambuco, como na extensão, como no livro acadêmico, né? Como é que a gente lida com a ideia de avaliação, né? Que cada vez a gente está mais premido e que é um dos elementos importantes, muitas vezes, quando apontam um dedo para nós, editores, né? E dizem, e aí? Quer dizer, em periódicos, a gente sabe como avalia os livros, são avaliados como, né? Quer dizer, então, né, esse editor herói, né, esse editor autor, que a Lu chamou a atenção, ele também não existe mais, nem eu quero ser. Enfim, não sei se deve ter sido uma boa experiência ficar trancado numa cabana com o Fitzgerald, por exemplo, mas, enfim, mas são outros tempos, né? Mas eu acho que isso diferencia as editoras, vamos dizer, universitárias públicas e as editoras universitárias, vamos dizer, com perfil mais privado, que às vezes não tem exigência. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso, porque isso leva à ideia do problema do self-publishing, né? Que hoje a gente monta um livro e põe, e acabou. Por sinal, todas as teses já estão, né, em acesso aberto, então eu sempre pergunto, a primeira pergunta é se está lá, por que transformar a tese em livro? Ela tem que virar uma outra coisa, né? O acesso já está dado. Então, acho que eu acho que é um ponto importante, né? Eu acho que é o tema, enfim, como se avalia, quem avalia, né, o livro acadêmico, né? Que eu acho que esse é um ponto importante que a gente está brigando muito, né? A Lu sabe disso, sobre esse ponto. Eu acho que a gente precisa de uma reflexão, a gente precisa de uma resposta, que não seja, enfim, uma resposta, vamos dizer, óbvio ou não, uma resposta não comercial, porque tem gente que você sabe que, enfim, se você botar o livro vai vender, mas essa não vale, né? Entre aspas, recursos públicos. A questão do acesso aberto, né, eu acho que é um ponto importante, né,
e que a gente ainda tem que ver os efeitos, efeitos disso. Já chamou atenção, e eu acho que a própria questão do financiamento, o Schneider fala do totalmente subsidiado, né? E como é que a gente lida, né, com essa tendência, primeiro, na sustentação do próprio processo editorial, né? Ao mesmo tempo com a questão dos recursos públicos, né? que passam a ser o valor, que é o que aconteceu na Europa. Né? Quer dizer, o que eu estou acompanhando é que realmente você passa a ter um movimento, e algumas editoras universitárias, né? E americanas também, né? Estão começando a colocar direto em acesso aberto. E o terceiro é a ideia enfim, da diversidade, né? Como é que a gente vai lidar nesse mundo, né, com que Jesus chama de bibliodiversidade, né? Quer dizer, eu acho que tem vários conteúdos aí dentro, mas eu tenho a gente entrando em contato inclusive com as outras editoras universitárias brasileiras, quer dizer, fora Rio, São Paulo, Minas, né? E não só a diversidade do ponto de vista das condições, como a Lu fala, né? Eu editora, né? Ser sozinha fazendo um trabalho, enfim, editorial, mas também de nichos, de desenhos, né? Completamente editoriais diferentes. Eu fiquei muito impressionado com algumas apresentações no Cielo, no Cielo Livros 10 anos, sobre editoras americanas, enfim, que já estão publicando em linguagens de nativos americanos. Enfim, existe esse movimento também na América Latina, por a questão do Quechua e o Aymara, mas eu não estou falando quase nesse sentido, mas é exatamente de um mundo, né? Nós somos editoras aqui mais universalistas, no sentido, né, de pensar o universal, mas a gente está com uma outra diversidade que está demandando e a gente tem que dar conta. Então, eu queria ouvir, talvez pela ordem, né, e até vocês se complementarem, né? Acho que a gente tem, como a gente não teve perguntas aqui, mas a gente poderia comentar. Pode começar com o Gésio, né? Obrigado, Gilberto. Bom, você jogou na mesa o universo, né? Então, aí o que a gente Olha pode falar... a gente pode falar a respeito de diversos desses itens, como eu falei antes, né, que são basicamente os itens clássicos e os itens, ao mesmo tempo, nevrálgicos, né, da edição universitária. Eu queria só retornar um pouquinho a alguma coisa que a Lu falou e que, ou ao menos ensejou, e que eu acho que, de uma maneira ou de outra, dá um pouco de chave para outros tantos temas que foram mencionados aqui. Porque os temas que a gente está mencionando, isso é seio de Abraão, né? Cabe tudo. Então, aí, todas as questões relacionadas à divulgação científica, dinâmica científica, e que, diga-se de passagem, muitas vezes descurada pela própria academia, que uma coisa está entrelaçada com a outra, né? Que a dinâmica científica não existe se por acaso você não tiver também a divulgação científica, a disseminação desses conteúdos. Mas eu queria falar um pouco, dizendo até pelo perfil que a Editora Unesp tem, que é um perfil, vamos chamar assim, esquizofrênico, né? Porque, como o seu próprio editor, né? que é o seguinte, ela, de fato, tem um pé em dois mundos. A gente... Talvez ao contrário de boa parte dos associados da ABDEU, né, se nós não vendermos, nós fechamos. É tão simples assim, né? E isso, nós somos também uma fundação de direito privado, quer dizer, nós temos autonomia de gestão e somos, talvez, muito mais afastados da universidade, embora tenhamos origem na universidade e, por definição, tenhamos também o perfil de uma editora universitária,
nós não somos tão organicamente entrelaçados com a universidade, né? Os ideais acadêmicos, nem por causa disso, nos abandonam. Aquilo que você falou sobre, na verdade, eu sempre me lembro, é o Estatuto J da fundação da Universidade de Cambridge, 1534, né, que estabelece os objetivos de meritória universitária, que são ainda hoje perfeitamente identificáveis no estatuto de tudo quanto é editora universitária por aí, americana, brasileira, francesa, ou que seja, né? O que me parece que, em todos esses casos, a gente pode se tranquilizar é no seguinte: esses objetivos, os objetivos cardeais que estão lá, estabelecidos lá atrás, no começo do século XVI, não nos esqueçamos que quem fez esse negócio foi Henrique VIII. Além de matar as esposas, ele fazia editora universitária também. O que se pensava em fazer pode ser feito de mais de uma forma. Então, eu não me consideraria tão pária relativamente aos editores que você, o Perkins e outros tantos, por uma razão muito simples. Eu acho que em qualquer circunstância, em qualquer país, em qualquer área, a função do editor é defender o autor de si mesmo, né? Você bloquear a sanha assassina e suicida de seus próprios autores. Nós temos, de alguma forma, que fazer com que o autor alcance os objetivos que ele se propôs. Eu não estou pretendendo, com isso, sugerir que nós devamos, muito pelo contrário, que nós devamos invadir a seara de autores. Não, mas nós devemos, sim, protegê-los deles mesmos. E isso é algo que, de uma maneira ou de outra, mesmo nessas conformações muito peculiares da edição acadêmica, isso os bons editores acadêmicos, eles fazem, eles procuram fazer. Eles buscam a possibilidade de fazer com que aquele conteúdo seja externado, publicado da melhor maneira possível e disseminar esses textos da melhor forma possível também. Agora, pegando só um dos pontos ou um ou dois pontos que o Gilberto você mencionou. O primeiro deles é em relação aquilo que eu falei sobre os critérios de avaliação. Antes de qualquer coisa, eu sempre me lembro aqui, tem gente muito mais qualificada em literatura do que eu, mas eu sempre me impressiona muito aquilo que a Gertrude Stein falou em seu livro de morte. Qual é a resposta? Mas aí ela para um pouco e diz assim, não, mas qual é a pergunta? Isso eu acho muito mais importante do que a gente chegar a um modelo fechado. Que seja conscientizada, a comunidade integralmente seja conscientizada da necessidade de se procurar um critério. Porque, por hora, o que a gente está fazendo? O que a gente está enfrentando? A gente está enfrentando o descaso. A gente está enfrentando, de saída, a impressão de que isso daí é irrelevante. E, justamente nessas áreas, para essas áreas de humanidade, de ciências sociais, a gente tem que levar em consideração, tem que instigar todo mundo a perceber que esses critérios são fundamentais e que a gente precisa procurá-los. Então, mesmo antes de sugerir alguma coisa, eu mencionei agora mesmo alguns dos elementos constitutivos daquilo que eu gostaria de ver num critério de seleção. Eu acho muito relevante que nós procuremos fazer com que os responsáveis por política acadêmica reconheçam a relevância do livro e reconheçam a importância, a centralidade de se procurar critérios para que nós possamos avaliar essas produções. Esse é o ponto. O segundo ponto que eu queria mencionar é aquele que você estava falando do self-publishing. Self-publishing é um credo, tem uma parcela da população, inclusive acadêmica, que adora self-publishing.
né? E eu participei de mais de uma mesa em que eu via, assim, credos externados a toda hora. Olha, a democratização. Eu realmente fui muito desagradável em uma dessas mesas quando eu perguntei assim: vocês consideram que essa liberdade ela também é aplicável a livros de medicina? Por alguma razão, eles não gostaram muito da minha questão. Mas o que me parece muito significativo é o seguinte: não, se a gente espremer a argumentação só para aquelas coisas que não interessam, só para aquelas coisas que não são tão relevantes, ou seja, ciências sociais e humanidades, né? Então, é muito perigoso para aquilo que rege a publicação acadêmica, a produção científica, que nós admitamos, sem nenhum maior critério, o self-publishing. O lugar das editoras universitárias, o lugar das editoras acadêmicas, como vocês falaram, não apenas universitárias. O Zahar é um caso típico. Eu gostaria de lembrar aqui a Perspectiva também, né? Que é um caso maravilhoso também na história da edição brasileira, que todos essas casas, com toda a estrutura, tanto de aperfeiçoamento de conteúdo quanto também de distribuição, sejam de alguma forma preservadas. E isso também deveria ser um elemento da política científica nacional. Desculpe. Não, bom ponto, Gési. Eu acho que o que a gente está discutindo nesse fórum, e a gente vai fazer uma reunião presencial em Campinas, mas que vai ser transmitida, é que a gente precisa, seja para periódico, para livro, uma política nacional. Organizar, e para as pessoas não confundam editais com política nacional. As pessoas acabam achando que um edital desesperar no final do ano que sobrou dinheiro no CNPq para periódicos, pesquisa, ou eventuais recursos de agências, né, de fomento estaduais para livros, é uma política, não é. Porque as pessoas tem edital todo ano, mas não tem política. Então, acho que esse é o ponto. Se a gente não discutir isso, a gente, enfim, estou pensando assim, como editores engajados, independente de questões do que vai acontecer. Quer dizer, a gente tem que demandar, porque a gente tem edital, quer dizer, bem ou mal tem tido editais, mas não tem política, a gente não sabe. Né? Vou passar, então, a palavra, a gente tem ainda um tempinho, né? A gente tem que terminar aqui, acho que só dão 10:02, então passar a palavra para a Lu e depois para o Schneider. Eu penso na avaliação, né? Eu acho que uma política da própria... Eu estou pensando a partir de uma editora universitária. A própria universidade pode valorizar isso. Por exemplo, os professores progridem a cada 2 anos. Tá certo que os pareceristas não são só professores, mas que na hora da progressão isso seja valorizado, dar parecer para livro, né? E não só para periódico. E assim, na progressão, quer dizer, na resolução da minha universidade, que é de 2016, ainda se usa uma tabela de A1 e tal, que já não é mais atual, né? Então, enfim, a própria universidade pode ajudar nisso, né? O que eu percebo é uma falta de cultura, de avaliação em todos os níveis. Por exemplo, no conselho editorial, alguém dizendo, não, com esse currículo a gente tem que aprovar. Mas espera aí, eu não estou aprovando o autor, eu estou aprovando o livro, eu quero saber se o livro é publicado, não o autor, né? E outra é a questão da divulgação científica, que Jesus também já mencionou. Eu queria só lembrar, a Letícia Cesarino faz um trabalho importante de perceber a crise da universidade e tal, e o que pode nos salvar, por assim dizer, é a mediação. E a mediação dessa crise da crença na universidade, na ciência, de modo geral, passa pela divulgação, que seria uma mediadora, né?
divulgação científica e popularização da ciência. Só que aí, de novo, precisa ter uma cultura. Eu tenho um colega que é editor da revista Rosetta, que é da Abralin, de popularização da linguística. E o maior drama dele ele recebe os textos que supostamente são de popularização da linguística, passa para avaliadores que não têm muita noção do que é popularização da linguística e que acabam aprovando coisas que ele mesmo diria que não é bem o caso, né? Então, de fato, quanto mais unificado fosse uma política, né, de avaliação, melhor, porque aí os critérios estariam claros e a gente saberia como avaliar cada uma das coisas, né? Mas isso é difícil, isso precisa ser construído de fato, né? É isso, passo a palavra porque temos pouco tempo. Schneider. Eu queria fazer um comentário a partir dessa perspectiva que o Gésio comentou sobre essa ideia, né, do que ele falou na hora de quando ele fez essa questão de mas você acha que na área de medicina também deveria ter essa autopublicação sem o parecer dos pares, né? E a pessoa falou, né? Mas isso, a autopublicação é um processo democrático. É incrível também como a palavra democracia ela está sendo parasitada, né? E usada de formas para usar justamente o oposto que ela quer dizer. A mesma forma como o feminismo, como tantas outras coisas. Esse parasitismo da palavra democracia que a gente está vivendo no Brasil hoje. Eu queria fazer um comentário, sobretudo em relação a critérios de publicação. Eu vou falar como editor agora, não de livros, mas como editor de uma publicação, que ela não é acadêmica, apesar da maior parte eu acho que quase todos os nossos colaboradores são formados por ou mestrandos, ou doutores, ou mestres doutores, mas aqui é voltado ao público em geral. O critério que a gente tem, e eu acho que, na verdade, ele tem que ser levado muito a sério, sobretudo porque a gente está também numa instituição pública, mas ele também deveria ser levado em perspectiva também em relação da imprensa de forma geral. O que é que eu falo sobre esse critério? Qual é o critério que a gente tem? Na hora da gente discutir sobre o livro, na hora da gente falar do mercado editorial, a gente tentar ser o mais democrático possível, da gente ter tanto não ficar preso aos lançamentos das grandes editoras, tentar fugir, na verdade, o máximo delas, porque eu acho que a Companhia das Letras, ou a Todavia, ou a Record, elas precisam bem menos de mim do que publicar editoras menores ou editoras universitárias. Eu acho que a gente tem que se ater a isso, se ater também na diversidade, e esse é um ponto que faz o trabalho do editor ele ser cada vez mais difícil, o editor, do curador, fica difícil a cada ano, e ainda bem que está sendo bem difícil, que é da gente trazer uma diversidade de pessoas e de vozes escrevendo, a princípio, no começo, quase 6 anos, 7 anos atrás, quando eu comecei a editar o Suplemento Pernambuco, que eu tentava sempre colocar um número similar de autores e autoras escrevendo, ou de colaboradores de várias, brancos, pretos também escrevendo. As pessoas perguntavam muito, você não acha que esse tipo de ação deveria ocorrer de forma natural e não de forma quase de cota, como você está fazendo, como se houvesse alguma coisa natural
na história da humanidade. Nada é natural. A gente sempre trabalha, tudo é uma construção. E que bom que cada vez menos eu sinto isso, eu vejo isso em muito também na iniciativa privada, mas uma diversidade maior de pessoas escrevendo e de vozes nesse debate público. Apesar de todas as dificuldades que a gente está tendo, que a gente discutiu aqui, eu sinto na produção crítica da área, sobretudo da área de letras, que é a área que eu posso falar de forma mais contundente, o quanto o debate está forte e o quanto o debate está mais plural do que há 5, 6 anos, apesar de todas as dificuldades e talvez por todas essas dificuldades. Acho que era um pouco isso, eu gostaria de comentar sobre isso, a partir dessa perspectiva de editor. Obrigado, Schneider. Eu acho que você levantou exatamente o tema, quer dizer, da diversidade, da autoria, que tem a ver com o Brasil. Eu acho que essa transformação é importante e eu acho que ela se faz também já. Eu acho que as editoras universitárias acompanham menos, porque elas estão mais engessadas em certas produções, mas você já tem nichos, e isso também já é uma atenção importante, né? Na própria configuração, enfim, de quem são os consultores editoriais, né? Tem que serem mais diversos, pareceristas, reconhecimento que faz diferente, né? Assim como a diversidade das autorias, né? Que eu acho que são importantes. Eu acho que a gente levantou questões, enfim, não respondíveis do curto prazo, mas eu acho que estão, enfim, a manutenção desse debate, né? Assim, no âmbito das ciências sociais, vamos dizer, organizadas, né? Associativas, sobre o livro. A gente tem que conversar sobre o livro no mundo, né? Que cada vez mais conversa, né? sobre artigos científicos e periódicos. E aí a gente está tentando indicar, né, que a nossa produção continua sendo importante, né, em livros, né, ela é lida dessa maneira, independente do suporte, né, que não se discute mais se o livro... Quer dizer, essa é uma discussão, sei lá, de alguns anos atrás, se o livro ia morrer, não, enfim, ia acabar com o digital, e acho que isso não se discute mais, né? O livro é o livro, né? E como é que ele circula, como é que ele vai circular, como é que ele chega nos leitores, que é essa... Nossa, como ele se sustenta do ponto de vista do seu processo editorial e no que a gente falou também, que eu acho que as associações aí de editores, né, e as associações profissionais e científicas têm que demandar uma política nacional, qualquer que seja o governo, sabendo que alguns serão piores do que os outros. Mas, assim, de qualquer maneira, quer dizer, ou tem uma política nacional, né, para produção e divulgação do conhecimento, em que formato for, mas a forma livre, periódicos e outros, ou nós vamos continuar voltando, né, todo ano enfim, aos mesmos pontos. Então, eu queria, enfim, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer isso, né? Não estou otimista, que a gente tem que ser, né, nesse momento, não estou otimista que a gente vai conseguir, né, manter, né, e acompanhar, né, ou pelo menos fazer parte desse futuro, né, que ele não está, o céu está com muitas nuvens, né, mas enfim, eu acho que a gente consegue chegar lá. Então, agradecer mais uma vez, né, aos que nos assistiram, vai ficar disponível também no YouTube, e ao Gésio, à Lu e ao Schneider, né, pelo retorno e pela conversa aqui. E amanhã teremos, né, uma mesa com editoras, né, científicas de periódicos discutindo exatamente o tema aqui já levantado sobre diversidade, sobre exatamente a desigualdade de gênero na produção e na publicação
né, em ciências sociais. Então, esse é o tema da segunda mesa do Fórum de Editores da Ampox. Muito obrigado e até breve. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Grande abraço. Um abraço.